Oi pessoal, meu nome é Ariel Tenório e eu vou apresentar para vocês no formato Petit Cult sobre realismo heróico. Eu vou falar sobre origem, sobre alguns exemplos, o que é que define esse estilo e alguns outros assuntos que nós vamos ver daqui a pouco. Mas você pode estar se pensando, o que é realismo heróico? Ou heroic realism? É, é algo complicado de explicar porque cada país tem sua variação, mas de forma geral, é um movimento artístico que surgiu no século XX. E bom, se formos definir com algumas poucas palavras, Heroic Realism é um movimento que tenta trazer um sentimento de nacionalismo e patriotismo para a população, que foi muito vigente no início do século XX, durante a Primeira Guerra e principalmente a Revolução Russa, que foram momentos chocantes. E falando em Revolução Russa, é lá que tudo começou, pois após a Revolução, que foi feita pelos operários das primeiras fábricas, foi necessário algo que iniciou o país, que pudesse dar um sentimento de poder para a população que foi oprimida por muitos anos. Mas antes de nos aprofundarmos no assunto, eu acho importante dar um breve contexto histórico. O realismo heróico surgiu para unir a população, que ficou totalmente devastada depois da guerra. E como podemos ver na linha do tempo, os dois países que mais foram influenciados pelo movimento foram a Rússia e a Alemanha, que foram os países que mais sofreram durante a Primeira Guerra. Mas é importante explicar um pouquinho mais sobre como o movimento surgiu. Ele começou realmente na Rússia, após a Revolução Russa, que iniciou o movimento socialista, e com ele a ideia de que a população devia ter o poder para mudar o país, pois no socialismo todos têm direitos iguais. Já na Alemanha o movimento foi bem parecido, então eu vou focar mais no que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que novamente pegou os países desprevenidos e gerou um grande choque na população. Mas como o realismo heróico está em ascensão, os países usaram esse estilo para poder gerar esse sentimento de patriotismo e recrutar as pessoas para participarem da guerra. E eu sei que eu estou contando muita história, mas esse movimento foi muito baseado no período histórico que aconteceu. Então é realmente importante saber o que originou esse movimento. E para entendermos melhor de onde veio esse estilo gráfico, é importante vermos artistas conhecidos da época. O realismo heróico foi muito mais do que um estilo gráfico, foi um movimento artístico em todos os âmbitos. Por exemplo, Max Gorky foi quem trouxe a literatura para esse movimento, e o Alexander Gerasimov foi provavelmente a maior influência do estilo gráfico, com seus quadros heróicos e patriotas. E como um movimento artístico que visava a grandeza dos países, não existia nada melhor do que fazer grandes esculturas. Então, a escultura foi algo muito importante também para o período. E é importante mencionar Vera Mukina, que fez a estátua icônica do movimento socialista, que vocês podem ver no slide. E foi no meio dessa base, toda essa ideia de grandeza, que o movimento pôde surgir. Mas agora chega de história e vamos falar sobre a parte gráfica em si, que foi o que realmente chocou o mundo com sua mensagem bem direta e direcionada ao público. E agora vamos ver alguns exemplos do que eu estou falando. E como eu disse no começo da apresentação, cada país tem um estilo diferente da arte. Essa que vocês podem ver é da União Soviética, onde tem Lenin apresentando o progresso, mostrando como a nação segue adiante. No estilo russo tem muitas linhas diagonais, como vocês podem ver. Já este exemplo é um pouco mais diferente. Ele é da China socialista quando ela começou a se formar. E o que todos os países têm em comum com seus estilos gráficos é o uso das cores do seu país, no caso muito vermelho para o caso da China, e também muito vermelho para a Rússia socialista. Já esse exemplo mostra muito bem a ascensão do nazismo, movimento que começou a surgir pouco depois da Revolução Russa. E a ideia, assim como a Revolução Russa, era gerar um movimento de patriotismo e juntar a nação com um único objetivo, que era tirar a Alemanha da crise que ela estava passando. E esse vai ser o último exemplo que eu vou dar do movimento. Esse pôster foi feito na Segunda Guerra Mundial, pela Inglaterra, tentando recrutar sua população para participar da Força Aérea. E esse tipo de propaganda era muito comum nos países que estavam participando da guerra, pois a situação estava crítica e eles estavam precisando da ajuda da população.
Como vocês podem ver, tem muita variação de um estilo para o outro, mas mesmo assim podemos definir alguns pontos em comuns. Por exemplo, o uso bem sucinto de textos, ou também o simbolismo presente nos seus posters, mesmo que seja um simbolismo bem óbvio. Também dá para ver as cores dos países e a ideia de heroísmo. Sobre as variações de cada estilo, podemos ver que a Rússia era muito desenvolvida na parte de design gráfico, e seus posters eram muito complexos, com muita informação e também com muito uso de vermelho, que era a cor do país. E já os outros países tentavam uma abordagem mais direta, mostrando o heroísmo de sua nação. Bom, esses posters são vistos como obras artísticas, mas é inegável que eles têm um propósito bem claro, que é passar uma mensagem positiva sobre a nação, gerando um sentimento de patriotismo e quase ufanismo para unir a população que estava totalmente devastada durante esse período. E no fim, esse estilo passou uma mensagem tão forte, tão positiva, que ficou marcado até hoje como um estilo de arte icônico para todo mundo. Tanto que ainda hoje, esse estilo gráfico continua sendo reproduzido em assuntos mais modernos, mas o estilo é o mesmo e continua muito influente. E ufa! É basicamente isso que eu tinha para falar sobre o heroísmo heróico. Foi algo bem corrido e algo bem curto. E essa apresentação foi só um pequeno resumo sobre o que é. E eu tomara que tenha captado sua atenção e seu interesse pelo assunto. Então é isso, e obrigado pela atenção.